Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gostaria de pedir desde já, se você ainda não é inscrito, que se inscreva e ative o sino de notificações para que você seja avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui. E gostaria de pedir que você curta os nossos vídeos para que você ajude a dar uma valorizada no nosso material, no nosso trabalho. É feito com muito amor, sempre pensando em levar a palavra de Deus para todas as pessoas, aonde quer que elas estejam, para que elas tenham a vida delas abençoada. E que você compartilhe também os nossos vídeos. Temos vídeos bem interessantes aí no nosso canal, com assuntos bem variados. O nosso canal é recente, mas já tem bastante conteúdo e eu te convido a dar uma olhadinha, escolher alguns vídeos para você assistir e compartilhar também. Hoje nós vamos falar a respeito de 2 versículos de livros diferentes, mas que eu senti no meu coração de unir esses 2 textos para que a gente possa trazer uma compreensão que vai nos ajudar a unir, né, a nossa compreensão desses 2 textos. Então, um texto, ele está lá no livro de Romanos, no Novo Testamento. Os 2 textos que nós vamos ler estão no Novo Testamento, tá? Para quem não conhece, o Novo Testamento é o segundo testamento que tem na Bíblia, tá? É aquele que vai indo mais para perto do final. Então, no livro de Romanos, se você quiser acompanhar aí, nós vamos ler primeiro o capítulo 12, versículo 2. Depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, tá bom? Então agora nós vamos começar com Romanos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora nós vamos ler Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 20. Saiu a minha marcação aqui. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora a gente vai entender o porquê que eu separei esses 2 textos que estão em livros diferentes e eles estão escritos ali num contexto diferente. Mas eu senti que eu deveria unir esses 2 versículos e buscar uma compreensão que pudesse adequar esses 2 versículos, mesmo estando distintos em livros distintos. O primeiro versículo que nós lemos, em Romanos 12, no versículo 2, nós vamos ver logo no comecinho uma orientação que nós não devemos nos conformar com esse tempo, com esse mundo. Aqui nessa versão que eu estou lendo está escrito: não devemos nos conformar com esse século, tá? Por que nós não devemos nos conformar com esse mundo? Pode parecer óbvio para quem já tem um pouco de experiência, de vivência com a palavra de Deus, mas é sempre bom a gente parar para pensar. Nós somos seres espirituais e isso não se limita à religião. Até mesmo as pessoas que não têm nenhuma religião, nenhuma crença, elas são seres espirituais, todos nós somos. Todos nós estamos aqui numa roupa de carne que é temporária, mas nós somos espírito, todos nós somos. Então é importante que a gente se lembre disso e que a gente não gaste todo o nosso tempo pensando apenas nas coisas humanas, apenas nas coisas que são referentes a esse mundo que nós vivemos, ao nosso corpo de carne, às nossas necessidades físicas, aos nossos desejos humanos. Tudo isso é muito importante. Deus deseja sim que a gente tenha uma vida confortável, uma vida com qualidade, uma vida feliz. Ele deseja que nós tenhamos saúde, segurança, mas isso não é o suficiente. Nós precisamos sempre nos lembrar que aqui não é o final da nossa história. Nós estamos aqui passando por um estágio, por um período de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de santificação, mas nós não vamos terminar a nossa caminhada aqui. Então nós precisamos, assim como nós nos preocupamos em alimentar o nosso corpo,
nutrir o nosso corpo, alimentar os nossos desejos, os nossos sonhos, nós também precisamos buscar alimentar o nosso espírito. A gente também precisa considerar as coisas que são do espírito, as coisas que são espirituais. E nós não podemos nos conformar apenas com esse tempo aqui. Eu tenho a minha vida, eu tenho saúde, eu tenho onde morar, eu tenho um bom emprego, tenho família, sou feliz, para mim tá ótimo, não preciso de mais nada. Será mesmo que a gente não precisa de mais nada? Pode até ser que no âmbito humano você esteja plenamente satisfeito. E que bom para você, é difícil encontrar alguém que esteja totalmente satisfeito, porque sempre falta alguma coisa em alguma área da nossa vida. Mas e no que se refere à nossa vida espiritual? Será que de fato nós não precisamos de nada? Será que de fato apenas ter uma roupa, comida, pessoas e saciar os nossos prazeres? Será que isso é tudo realmente que nós devemos buscar? Será que isso realmente é tudo que é o suficiente para a nossa vida? Lembrando que nós somos seres espirituais. Então o texto vai falar, não fiquem conformados com esse século, com esse tempo, com esse mundo. E aí o texto vai falar o porquê. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele vai dizer que nós precisamos ter a nossa mente, a nossa maneira de pensar transformada. Porque tudo aquilo que nós fazemos procede da mente. Para você levantar a mão, para você coçar o nariz, para você falar alguma coisa, pegar um copo de água, para você caminhar, tudo aquilo que você faz, antes você pensou, mesmo que você não perceba. O fato de você ter pegado agora esse celular ou ter ligado um computador, seja lá o que for, você antes de fazer, você pensou naquilo. Mesmo que você não tenha reparado, para você foi algo automático. Mas a sua mente mandou ordens para o seu corpo para que ele pudesse exercer aquela função. Então o texto ele vai dizer que nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos passar por uma metanoia, nós precisamos passar por uma mudança de mente. Permitir que a nossa mente seja expandida, que ela se abra e a gente consiga evoluir e não se conformar em ter aquela mente pequena, fechada, limitada, que não busca conhecimento, não busca sabedoria, que passa o tempo que for, ela permanece do mesmo jeito, ela não evolui. Nós precisamos buscar que a nossa mente seja transformada. E aí o texto vai falar para quê? E ele vai explicar. Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma vez que eu sou uma pessoa que não me conformo apenas com esse tempo, com esse mundo, eu busco ter a minha mente transformada, então assim eu consigo experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí agora a gente para pensar, o que esse texto pode ser relacionado com outro texto lá de Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 20 que nós lemos agora. Vamos ler de novo o que está dizendo lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que esses dois textos podem ser unidos para a gente ter uma compreensão unificada, digamos assim? Jesus aqui, que é quem está à porta batendo, ele vai mostrar que Deus, porque Jesus é Deus encarnado, Deus ele não obriga o ser humano a se relacionar com ele, ele não obriga o ser humano a aceitá-lo, não obriga as pessoas a se converterem, a aceitarem a Cristo. Deus não obriga as pessoas a permitirem que ele traga entendimento à mente delas. Por mais poderoso que Deus seja, ele respeita, ainda que ele não concorde, ainda que ele não goste, mas ele respeita o não que algumas pessoas dão para ele. É claro que esse não, no tempo oportuno, terá suas consequências e não será nada bom. Mas ele não obriga.
Por isso que o passo de fé, o passo de converter, de aceitar a Cristo, é uma atitude que o ser humano toma. Não é uma obrigação. Deus, ele não pega as pessoas à força e diz: você vai ser salvo, você vai aceitar meu filho, você vai me amar. Não. Deus, ele não precisa forçar ninguém a se relacionar com ele. Então eu acho que já dá para a gente começar a compreender de que maneira que a gente pode juntar esses dois textos. Uma vez que eu entendo que Deus, ele não obriga as pessoas a se relacionarem com ele, mas tudo parte da nossa atitude, da nossa, entre aspas, permissão de Jesus entrar na nossa vida e transformar tudo ali ao nosso redor. Então a gente consegue compreender que para que eu tenha uma mente renovada, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso fazer o que está lá em Apocalipse 3:20. Eu preciso ouvir a voz do Senhor, abrir a porta da minha vida para Ele e permitir que Ele entre. Uma vez que eu permito que Ele entre na minha vida, Ele vai fazer as mudanças necessárias, inclusive mudar a minha mente. E a partir dessa mudança, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, dessa maneira, fica fácil da gente compreender como que a gente pode unir esses dois textos de Romanos 12, capítulo 2, Romanos 12, versículo 2 e Apocalipse 3, versículo 20. O texto fala que nós não devemos nos conformar apenas com esse mundo, devemos ter a nossa mente renovada para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí no outro texto a gente vê que Jesus está à porta batendo. E se alguém ouvir e abrir a porta para ele, ele vai entrar e ele vai ceiar com aquela pessoa. Ele vai desfrutar de momentos prazerosos com aquela pessoa e a pessoa com ele. E o interessante desse texto lá de Apocalipse, eu não sei se você percebeu, mas ouça o que eu vou falar agora. O interessante desse texto é que quando Jesus fala, estou à porta e bato, isso mostra que Jesus tem interesse em quem está atrás daquela porta. Você não vai até a porta de alguém bater na porta de alguém que você não está nem aí, na porta de alguém que você quer distância, na porta de alguém que você não gosta, que você está buscando se afastar. Então, olha como esse texto ele traz informações importantes. Eu sempre digo que a palavra de Deus ela é cheia de detalhes e a gente não pode sair lendo os textos com pressa, porque aí a gente vai perder os detalhes e os detalhes é que enriquecem a palavra de Deus. Então, quando você para refletir, analisar, meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo ele te traz compreensão de coisas que talvez você não percebesse se você fosse fazer uma leitura rápida. Então, quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, ele está mostrando, eu tenho interesse em quem está atrás dessa porta. Se eu vim até a porta da tua vida é porque você me interessa. Se eu vim até a porta da tua casa é porque você me interessa. Eu estou aqui fora, eu estou batendo, mas eu só posso entrar se você abrir a porta para mim. Jesus ele não mete o pé na porta e sai invadindo a vida das pessoas. Ele espera que você abra, ele espera ser recebido, para que então ele entre e permaneça com você. E vocês tenham um relacionamento, e ele vá mudando as áreas da sua vida, e ele vá mudando a sua mente. E dessa forma você vai experimentar a boa vontade de Deus. Então olha que interessante, ainda que você já seja cristão, que você já seja convertido, você pode estar pensando, mas eu já aceitei a Jesus, eu já abri a porta, ele já entrou na minha vida. Que bom, mas talvez Jesus agora esteja batendo na porta de alguma área específica da sua vida, que ele quer entrar para poder transformar. Seja a sua área de relacionamento amoroso, seja a sua área profissional, seja a sua área de ministério. Talvez Deus tenha te dado um dom que você ainda não está exercendo e Jesus quer te ajudar a colocar esse dom em prática. Seja a sua área financeira. Então, ainda que você já tenha aberto a porta da sua vida para Jesus e você já tenha se convertido a Ele,
Talvez ele esteja batendo em alguma porta específica da sua vida e ele só vai entrar naquela área se você abrir aquela porta e permitir que ele entre. E se você for um outro caso, eu ainda não aceitei Jesus como meu Senhor, esse é o momento de você aproveitar. Ele está à porta batendo. Se você ouvir a voz dele, se você não ignorar a voz dele, se você não fingir que não está ouvindo, mas você abrir a porta, ele vai entrar na sua vida e ele vai transformar a sua vida, ele vai transformar a sua mente e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender como é importante nós permitirmos que o Senhor entre na nossa vida e entre em áreas específicas da nossa vida também. Porque por mais poderoso que Deus seja, Deus não obriga as pessoas a se relacionarem com Ele. Ele quer que as pessoas se relacionem por boa vontade, por amor. Então, que Deus te abençoe. Eu quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas recebam essa mensagem e se inscreva no nosso canal. Se Deus permitir, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.